Bom dia, pessoal. Aqui é a Thaís, sou nutricionista da Merenda Escolar e hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre o PNAE. O PNAE, ele atualmente está escrito na Resolução número 6, de 8 de maio de 2022, e ele dispõe sobre o atendimento escolar das crianças da educação básica. Ele está contido dentro da Constituição de 1988 e ele está na parte de direitos sociais. O PNAE, ele nada mais é da política pública mais longeva do Brasil e ela é reconhecida mundialmente e foi criada com o objetivo de contribuir com o crescimento, desenvolvimento biopsicossocial, aprendizagem, o rendimento escolar, a formação de práticas alimentares saudáveis através das ações de EAN, que são Educação Alimentar e Nutricional, sendo um direito dos alunos e dever do Estado. A criança que está com fome, ela não consegue ter um desenvolvimento cognitivo, ela não consegue aprender e muitas vezes a alimentação é o que leva o aluno a ir para a escola, tirando de uma situação de insegurança alimentar para receber, nos casos de um período integral, 4 refeições adequadas e balanceadas. Isso tem uma grandiosa abrangência se pensarmos em nível nacional, o combate à fome. Olha a importância desse programa para as pessoas que precisam desse suporte governamental. Falando em refeições adequadas e balanceadas, como que a gente consegue fazer isso? Lá no manual do PNAE, nos anexos, tem as necessidades nutricionais de acordo com a faixa etária que devemos fornecer por meio dos cardápios. Assim, além de garantir o alimento adequado, devemos, através da escola, realizar as ações de EAN para estimular as práticas alimentares saudáveis, a conscientização sobre alimentação, para que os alunos se alimentem das refeições feitas para eles. Então não adianta a gente fazer tudo isso se o aluno não se alimenta daquela refeição, por isso é tão importante a EAN. E a gente encontra, às vezes, muita resistência por parte dos alunos devido à falta de familiaridade da criança com os alimentos fornecidos. Por isso é importante toda essa prática alimentar, essa educação alimentar nutricional nas escolas, né? E promovendo esse conhecimento, esse incentivo, a gente muda o perfil de alimentação dessa população para melhor. O nutricionista, ele é uma parte essencial desse processo, mas a comunidade escolar, a direção, os professores, os pais também fazem parte disso. É uma parte muito importante, é extremamente importante, para que o aprendizado ele seja concreto e tenha o quê? Um reflexo nessa alimentação. O PNAE, ele apresenta 6 diretrizes. E o que são as diretrizes? Elas são o plano de ação para a gente conseguir o objetivo. A primeira diretriz é fornecer alimentação saudável adequada, que respeite a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos, para a melhoria do rendimento escolar em conformidade com a faixa etária e o seu estado de saúde, inclusive os que necessitam de atenção específica, as necessidades alimentares especiais. A segunda é a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem, no currículo escolar, abordando o tema alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida na perspectiva de segurança alimentar e nutrição. A terceira é a universalidade do atendimento aos alunos matriculados na rede pública de educação básica. O quarto é a participação da comunidade no controle social, no acompanhamento das ações realizadas pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, para garantir a alimentação escolar saudável e adequada. Quinta, é o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para aquisição de gêneros alimentícios diversificados produzidos em âmbito local e preferencialmente pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares rurais, priorizando as comunidades tradicionais, indígenas e de remanescentes de quilombolas. E a sexta é o direito à alimentação escolar, visando garantir a segurança alimentar e nutricional dos alunos, com acesso de forma igualitária, respeitando as diferenças biológicas entre idades e condições de saúde que necessitem de atenção específica e aqueles que se encontrem em vulnerabilidade social. Sobre as práticas de EAN pelas unidades, elas devem ter ações formativas de prática contínua e permanente, transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional. Então a EAN significa que não é só ir lá um dia e dar uma palestra. Não, tem que ter início, meio e fim,
para realmente dar um resultado, é um acompanhamento diário. Aprofundando mais sobre os cardápios. Eles devem ser obrigatoriamente feitos pela nutricionista responsável técnica da alimentação escolar do município, tendo como base a utilização de alimentos in natura e minimamente processados, pautando-se pela sustentabilidade, sazonalidade e diversificação agrícola da região, sendo obrigatória a utilização de pelo menos 30% dos recursos da agricultura familiar, além de serem adaptados para atender às patologias dos estudantes. Lembrando que patologia é diferente de aversão ou preferência alimentar. O que são patologias? São alergias, são intolerâncias, diabetes, TEA, entre tantos outros. Lembrando também que essas adaptações são todas feitas baseadas no Guia Alimentar, que já foi explicado para vocês na palestra da Mariana, e são realizadas através do protocolo NAI, que também foi explicado para vocês pela nutricionista Daiane. O atendimento das necessidades nutricionais. Então, creche, pré-escola, ensino fundamental, médio, EJA, quando for período integral, aqui nós fornecemos em período integral 4 refeições. Então, a gente tem que atender pelo menos 70% das necessidades nutricionais dessas pessoas. Se for período parcial, o nosso parcial são 2 refeições. Pelo menos 30% das necessidades têm que ser atendidas de acordo com a tabelinha que vai ficar aqui embaixo para vocês. Sobre a quantidade de frutas, verduras e legumes. No período parcial, também a gente vai colocar a tabelinha para ficar mais fácil. 280 gramas por estudante por semana de hortifruti. Então, frutas in natura tem que ser pelo menos 2 dias na semana. Legumes e verduras in natura, pelo menos 3 dias na semana. O período integral são 520 gramas por estudante por semana de hortifruti. Então, é o dobro do período parcial, porque o integral tem 4 refeições, parcial tem 2. As frutas in natura, pelo menos 4 dias na semana. Legumes, verduras in natura, pelo menos 5 dias na semana. E nos cardápios, tem alguns alimentos que a gente tem que limitar a oferta ou excluir completamente. Também vai ficar na tabelinha para ficar de mais fácil compreensão para vocês, tá? Os alimentos em conserva, tanto no integral quanto no parcial, tem que ser pelo menos não, né? No máximo 1 vez por mês. Então, aqui a gente evita até colocar, se é tão pouco, não tem necessidade. Líquidos lácteos com aditivos ou adoçados, em período parcial, no máximo 1 vez por mês, período integral, no máximo 2 vezes por mês. Lembrando que açúcar é proibido até 3 anos, isso seria para cima de 3 anos. Biscoito, bolacha, pão e bolo. Em período parcial, quando for 2 ou mais refeições, pode ser no máximo 3 vezes na semana e no integral, no máximo 7 vezes na semana. Lembrando que no período parcial a gente tem 2 refeições, no integral a gente tem 4 refeições. Então, dessas 4 refeições no dia, seriam 4 vezes 5, 20 refeições, somente 7 delas podem ser o biscoito, bolacha, pão ou bolo. O doce, tanto parcial quanto integral, menos de 1 vez por mês. Preparações regionais doces, como uma canjica, no parcial, no máximo 2 vezes por mês, o integral, no máximo 1 vez por semana. Margarina ou creme vegetal, parcial, no máximo 2 vezes por mês. E o integral, no máximo 1 vez por semana. É bem pouco mesmo, porque é um alimento não tão saudável. Produtos cárneos, no máximo 2 vezes por mês. O que são os produtos cárneos? Carne mecanicamente separada, mortadela, salsicha, almôndega, presuntado, hambúrguer, quibe pronto, patê, bacon, lombo, carnes já temperadas, empanados, salame, linguiça. Isso é no máximo 2 vezes por mês. A gente opta por não colocar aqui porque a gente entende como um alimento ultraprocessado e alimentos ultraprocessados não fazem bem. Alimento ultraprocessado e adição de açúcar, mel, adoçantes nas preparações culinárias e bebidas para crianças menores de 3 anos de idade é proibido. Então, a gente não pode colocar esses alimentos para crianças menores de 3 anos.
Também no cálculo do cardápio, a gente tem essa tabelinha que também vai ficar aqui para vocês, da quantidade que a gente pode colocar em porcentagem de nutrientes. Então, açúcar simples adicionado, no máximo 7% da energia total para crianças acima de 3 anos. Para baixo, lembrando, é proibido. Gorduras totais de 15 a 30%, saturada menor que 7% e sódio, no nosso caso, o parcial são 2 refeições, então 800 miligramas, e no parcial, que são mais de 3 refeições, 1.400 miligramas. Lembrando que é obrigatória a inclusão de alimentos fonte de ferro M, no mínimo 4 dias por semana. Alimentos fonte de ferro M são aqueles de origem animal. E no caso de alimentos de fonte de ferro não M, que são aqueles de origem vegetal, alimentos verde escuro, por exemplo, estes devem sempre ser acompanhados com algum facilitador de absorção, como alimento fonte de vitamina C, por exemplo, comer uma couve e chupar uma laranja depois de sobremesa. Isso melhora a absorção do ferro não M. Também é obrigatória a inclusão de alimentos fonte de vitamina A, pelo menos 3 dias por semana nos cardápios escolares. Alimentos fonte de vitamina A são alimentos vermelho-alaranjados. Recomenda-se que a gente ofereça também diferentes alimentos por semana, de acordo com o número de refeições ofertadas. Então, no nosso caso o cardápio parcial, que são 2 refeições, a gente tem que oferecer no mínimo 14 alimentos in natura ou minimamente processados por semana. E no caso do integral, que são 4 refeições diárias, a gente tem que incluir 23 alimentos diferentes e minimamente processados. Por isso que vem aquela discussão, por que não coloca pão todo dia, está na cultura alimentar? Primeiro porque lá em cima a gente tem a quantidade, que é 7 vezes por semana, de acordo com as refeições. E a gente tem que oferecer no mínimo 20 alimentos in natura e minimamente processados. O pão é um alimento processado. E se a gente colocar só ele, como que a gente vai conseguir colocar os outros alimentos que a gente precisa colocar, né? Fica difícil. E no mínimo a gente tem que oferecer 50 tipos de alimentos diferentes, in natura ou minimamente, anualmente pelo município. Sempre que a gente vai incluir um alimento novo, a gente tem que fazer um teste de aceitabilidade, no que diz respeito ao preparo ou para avaliar a aceitação dos cardápios praticados frequentemente. Ou seja, se a gente for colocar um alimento novo, a gente precisa fazer um teste na escola para ver se a aceitação vai ser boa, para a gente não comprar esse alimento à toa e depois ter que jogar fora, né? A gente tem que ter essa responsabilidade, tanto fiscal quanto ambiental. E é proibida a utilização dos recursos do PNAE para aquisição dos seguintes alimentos e bebidas ultraprocessados. Então, a gente não pode comprar esses alimentos com a verba do PNAE. Refrigerantes e refrescos artificiais, bebidas e concentrados à base de xarope de guaraná ou groselha, chás pronto para o consumo ou bebidas similares, cereais com aditivo ou adoçado, bala e similares, confeito, bombom, chocolate em barra e granulado, biscoito e bolacha recheada, bolo com cobertura ou recheio, barra de cereal com aditivo ou adoçadas, gelados comestíveis, gelatina, tempero com glutamato monossódico ou sais sódicos, maionese e alimentos em pó para reconstituição, exceto dietas integrais em pó, café, cacau em pó 100%, leite em pó, fórmula infantil e ovos em pó. São esses que a gente pode comprar em pó com o dinheiro do PNAE. Senão, essa verba precisa ser municipal para a gente poder comprar. A aquisição dos gêneros deverá obedecer sempre o cardápio planejado, né? Observando todas essas diretrizes. Então, o cardápio não é simplesmente colocar algo da nossa cabeça. A gente tem todo esse manual, todas essas questões alimentares para a gente aplicar nele. E como que a gente faz? Como que a gente sabe qual que é a verba que vai precisar vir, né? Então, o valor a ser transferido, ele é essa formulazinha que vai ficar para vocês, é o número de alunos, vezes o número de dias de atendimento, que são 200 dias letivos, vezes o valor per capita da aquisição de gêneros para o alunado.
Então, o dinheiro que vem pra gente, com esse do governo federal, do PNAE, também vai ficar aqui na tabelinha. A gente recebe por aluno, nas creches, R$ 1,07 por dia. Na pré-escola e contraturno, 53 centavos. Indígenas e quilombolas, 64 centavos. Ensino fundamental e médio, 33 centavos. EJA, 32 centavos. Ensino integral e mais educação, 1,07. E ensino médio integral, R$ 2. Então, vocês viram que não é muita coisa. Lembrando que a verba que vem do PNAE é exclusivo para a alimentação do aluno, então a gente não pode alimentar outras pessoas ou desviar esse dinheiro para outros fins, né? E é isso, pessoal. Dei uma passadinha bem rápida sobre o PNAE, ele é um manual bem grande, fica o convite para vocês lerem ele na íntegra, ele é extremamente importante, né, para alimentação escolar e seria bom para todo mundo ter esse conhecimento.